Eu queria agradecer em nome próprio, mas também em nome do Instituto de Previdência do Distrito Federal, o convite para poder estar aqui com vocês discutindo esse tema tão importante, que é o tema Previdência Social, principalmente a Previdência Social dos servidores públicos. Vocês devem estar acompanhando, neste instante, o Distrito Federal está fazendo, na sua Casa Legislativa, um debate sobre Previdência, e a ideia aqui é apresentar alguns dados estatísticos do Instituto de Previdência do Distrito Federal em relação ao regime próprio do Distrito Federal e tecer alguns comentários sobre a proposta legislativa que está sendo analisado lá na Câmara Legislativa. Eu queria, de igual forma, como o Aguinaldo disse, é um dever de todo gestor, mas, no meu caso, foi um prazer poder colaborar com o Tribunal de Contas do Distrito Federal nessa auditoria integrada. É dever de um gestor de previdência ser o mais transparente possível nas informações. Nós, do IPREV, eu e toda a minha equipe, temos um apreço muito grande por deixar os dados que são relativos à Previdência muito à disposição, seja dos órgãos de controle, seja dos participantes, seja da imprensa, seja de quem tiver interesse, porque nós estamos gerindo um patrimônio que não é nosso. E isso requer muita responsabilidade, requer muita transparência, acima de tudo. Eu vou tentar aqui ser o mais breve possível. É um assunto que, de certa forma, ele é árido, mas eu vou tentar traduzir aqui para os senhores os números e para que os senhores compreendam essa discussão que hoje nós estamos imersa sobre uma eventual alteração ou reorganização do nosso sistema de previdência no Distrito Federal. Deixa eu ver se eu já consigo. Bem, não estou conseguindo ali, mas eu já posso começar a nossa explanação explicando um conceito básico, que eu acredito seja de conhecimento de todos, é o fato do Instituto de Previdência do Distrito Federal e o regime próprio de previdência do Distrito Federal, ele está dividido em dois fundos, né? As pessoas que estão hoje, os servidores hoje, integrantes do Poder Executivo, da Câmara Legislativa e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, estão organizados hoje em dois fundos. É o fundo financeiro e o fundo capitalizado. Eles estão vinculados ao fundo financeiro todos os servidores que tomaram posse até 31 de dezembro de 2006. E estão vinculados ao fundo capitalizado todos os servidores que tomaram posse a partir de 1º de janeiro de 2007. Então, essas pessoas estão divididas em fundos distintos. Os servidores estão divididos em fundos distintos, cuja principal diferença entre um fundo e outro é o seu regime de financiamento. Enquanto quem está no fundo financeiro, aqueles servidores que entraram até 31 de dezembro de 2006, estão num regime de repartição simples. E o que seria repartição simples? Onde as contribuições arrecadadas dos servidores da patronal são utilizadas para o pagamento dos benefícios daquele mesmo fundo. No fundo capitalizado, as pessoas estão num formato de financiamento denominado de capitalização. É importante não confundir a capitalização do fundo capitalizado com aquela da previdência complementar, onde há contas individualizadas para cada pessoa e o patrimônio que foi agregado, amealhado durante todos os anos, será usado como uma base para o cálculo da aposentadoria ou do benefício que aquilo for gerar. No nosso fundo capitalizado, a diferença é que as reservas são capitalizáveis. O que isso quer dizer? As contribuições que são vertidas pelo participante, pelo segurado e pelo Estado, né, na condição patronal, elas são mantidas em reserva, capitalizadas, né, através de aplicações financeiras durante um determinado lapso temporal e, em determinado momento, aquele montante acumulado durante todo esse período começa a ser utilizado para pagar os benefícios futuros. Esse quadro é muito elucidativo para a gente entender o problema que nós estamos vivenciando hoje no regime próprio do Distrito Federal. No fundo capitalizado, é o fundo que pega os servidores mais novos,
ele conta hoje com 34 mil participantes. Só que desse total de 34 mil, mais de 34 mil participantes, apenas 152 estão na condição de assistidos, isto é, aposentados ou pensionistas. Um dado muito importante é essa proporção entre ativos e inativos, que é salutar para qualquer regime de previdência. No fundo capitalizado, nós temos 226 ativos para cada um inativo. A média etária desse fundo é de 36 anos de idade. O que isso quer dizer na prática? Levando em conta as atuais regras de aposentadoria, esse fundo vai começar a pagar seus benefícios num cenário entre 24 e 30 anos. É quando o fluxo de pagamento de benefícios nesse fundo ele vai se acelerar de uma forma mais acentuada. Até lá, é um fundo que está na sua fase de crescimento, ele está na fase de acumulação, ele tende a acumular essas reservas para que elas sejam úteis e indispensáveis no longo prazo. Por outro lado, nós temos uma situação, e aí eu não consigo achar outro adjetivo, que seria dramática. O fundo financeiro, que são dos servidores que entraram no serviço público até 31/12/2006, ele conta hoje, no Distrito Federal, com um total de 111 mil participantes. Mas o que chama a atenção desse fundo é a proporção de ativos e inativos. Esse fundo, hoje, ele já conta com mais beneficiários, ou seja, aposentados e pensionistas, do que ativos. E aí você imagina, nós temos um fundo que está fechado, não entra mais ninguém nele, porque todos que entram no fundo capitalizado. Esse fundo tem uma massa de servidores que, com o tempo, obviamente, tende a se aposentar. Essas pessoas se aposentando, você tem aumentando o número de beneficiários e, consequentemente, os gastos desse fundo. Por outro lado, nós sabemos que a contribuição dos inativos não é no mesmo patamar dos ativos. Os ativos contribuem com 11% sobre o total da sua remuneração. Os aposentados e pensionistas, com 11% sobre aquilo que excede o teto. Então, no mesmo instante que a despesa desse fundo cresce, a receita desse fundo diminui. E nós não recebemos mais servidores. E aí, eu vou fazer um link logo em seguida com um dos princípios basilares da Previdência, principalmente da Previdência do servidor público, que é a questão da solidariedade. Mas, antes de falar da solidariedade, eu queria chamar a atenção de todos sobre o patrimônio do IPREV. Isso é muito discutido, é muito falado na imprensa, que o IPREV tem um patrimônio de 5,4 bilhões de reais. Esse patrimônio, hoje, foi acumulado no fundo capitalizado, ele está mais ou menos distribuído da seguinte forma: 3,6 bilhões em aplicações financeiras, 1,3 bilhões em imóveis e 500 milhões em participação societária no Banco de Brasília. Os imóveis e as ações foram decorrentes das leis 899, Lei Complementar 899 e Lei Complementar 920, que autorizaram a utilização do superávit que esse fundo tinha para que fosse possível o custeio excepcional e temporário do fundo financeiro. O que isso quer dizer na prática? Em 2015 e 2016, o Estado, que é o órgão responsável por pagar a diferença entre o que se arrecada e o que se gasta no fundo financeiro, não tinha capacidade técnica para fazer esse pagamento e foi necessário autorizações legislativas dadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal para que fosse possível utilizar uma parcela daquele fundo capitalizado, a parcela representativa do superávit, para que fosse feito o pagamento. Então, vocês devem ter compreendido que esse patrimônio hoje do IPREV não é um patrimônio do IPREV. Esse patrimônio de 5,4 bilhões, ele pertence ao fundo capitalizado. Então, ele pertence àquele grupo de 35 mil servidores. Então, qualquer alteração normativa que seja discutida, nós não estamos, eventualmente, mexendo com a aposentadoria ou poupança de todos. Essa é uma proposta que trata do patrimônio que é exclusivamente daqueles servidores que entraram a partir de 2007. Alguém me perguntaria, o fundo financeiro tem patrimônio? Eu diria entre aspas. O patrimônio do fundo financeiro é um déficit, um débito atuarial de nada mais, nada menos do que 261 bilhões de reais.
Esse é o déficit atuarial do fundo financeiro. Na prática, para que a solvência desse fundo fosse garantida, era necessário que o Estado, o IPREV, tivesse em caixa hoje esse valor, 261 bilhões de reais, para garantir que essas aposentadorias sejam devidamente custeadas pelo regime atual de financiamento, sem que houvesse necessidade de se usar recursos do Tesouro. Alguém pode também questionar o seguinte: olha, será que essa dívida surgiu, foi por algum problema de gestão no passado? Será que o Estado não soube gerir essa aposentadoria, essa contribuição de quem está no fundo financeiro e gerou essa dívida? Não. Essa dívida ela tem uma origem, basicamente, na própria segregação de massas. Como eu expliquei, a partir do momento que eu tiro novos contribuintes desse fundo, esse fundo não é mais capaz de manter a seu nível arrecadatório. Então, ele tende, naturalmente, a migrar para um patamar deficitário. E aí, fazendo já digamos aí, me desculpe, um comercial do IPREV, a forma como o IPREV gera as suas receitas, ela tem sido muito positiva, e aí aqui a gente traz um retrato de como o IPREV administrou a receita do fundo capitalizado nos últimos 18 meses. Aqui, em azul, vocês podem verificar como foi o desempenho da nossa carteira. Nós conseguimos, em 18 meses, crescer o patrimônio investido, só com recursos investidos, descontando as contribuições, em 26,95%. E a gente tinha que cumprir uma meta atuarial, que é aquela meta desenhada anualmente para que o sistema se mantenha saudável, a gente tinha que cumprir uma meta de 14,85. Então, a gente, praticamente, em 18 meses, nós batemos essa meta, e esse foi um ponto muito discutido, né, Aguinaldo, com o TCDF durante a avaliação. O TCDF fazia apontamentos muito corretos sobre a forma como o IPREV fazia essa administração. A gente corrigiu alguns procedimentos que mostram, e aí a gente traz até um benchmark, compara o desempenho do IPREV, por exemplo, com o CDI, né, que é o referencial básico para aplicações financeiras. Sempre se pergunta, olha, rende quanto do CDI? Nós rendemos quase 50%, cerca de 40% a mais do que o CDI nesse mesmo período. Então, o que eu queria dizer com isso é que não se trata de problema de gestão. O déficit que ocorre no financeiro, ele era um déficit previsível no momento que a massa foi segregada. O que não foi feito no passado, e aqui é só para quem tiver curiosidade, esse aqui é a fotografia resumida da avaliação atuarial dos dois fundos. Aqui mostra a dívida do fundo financeiro, 261 bi, enquanto o fundo capitalizado aparece com um superávit de 1,4 bi. O que isso quer dizer? O que é o superávit? Não é o que está sobrando de dinheiro em caixa hoje, não. Quer dizer o seguinte, que se nós pagássemos todas as obrigações presentes e futuras com base no patrimônio que eu tenho hoje e que eu capitalizarei ao longo do tempo, sobrariam ainda 1,4 bilhões de reais a partir do momento que nós liquidamos todas as obrigações. Essa avaliação atuarial ela é do IPREV, mas ela é realizada anualmente pela Caixa Econômica Federal, e ela aponta essa situação que, de certa forma, é uma situação de desequilíbrio. Nós temos um fundo muito desequilibrado e um outro fundo com a tendência a gerar superávit. Um outro aspecto que precisa ser ponderado na análise do IPREV é o fato de que todos vocês podem perceber que essa discussão na esfera federal sobre reforma da Previdência tem gerado uma pressão uma corrida em favor de aposentadorias. Nós fazemos um monitoramento disso de forma contínua, e só a gente trouxe aqui dados muito recentes, né, para pegar o efeito reforma. No primeiro semestre do ano passado, aconteceram 1.874 aposentadorias no âmbito do Distrito Federal. Esse ano, no mesmo período, já foram 2.286. A avaliação atuarial, e aí, Aguinaldo, mostra a corrida, a avaliação atuarial projetava um aumento de 10%. E, na prática, nós vivenciamos um aumento de 22% na busca por aposentadorias, só no primeiro semestre. Isso dá um número realmente impressionante, que são de 18 aposentadorias por dia. E 99,9% dessas aposentadorias são do fundo financeiro. E é por isso que nós
começamos a chegar nesse cenário bastante crítico, que aí a gente mostra como vai se comportar o fundo financeiro nos próximos 18 anos. Em azul são os ativos, em vermelho os aposentados e pensionistas. Vocês podem ver que em 2035 nós teremos apenas 6 mil ativos para custear cerca de 68 mil aposentados e pensionistas. Então, esse fundo, quando eu digo que o déficit dele era um déficit previsível, é porque, a partir do momento que eu fecho uma porta, eu sei que eu vou perder receita de um lado e eu sei que as pessoas vão se aposentar do outro lado. Então, esse cenário gera toda essa pressão em cima do déficit, e quem arca com esse déficit, na verdade, é o Estado, através do que ele arrecada dos contribuintes, porque, anualmente, ele é chamado por lei, né, é determinação constitucional, legal, está na nossa lei complementar, o Estado é o ente obrigado a pagar essa diferença. Então, todo mês, eu fecho as contas do IPREV, eu tenho que ligar para o secretário da Fazenda, mandar uma mensagem para ele no SIGO e pedir a diferença. Essa diferença hoje, anualmente, ela passa de R$ 226 milhões de reais por mês. É o quanto o IPREV precisa do Estado, do cofre, do Tesouro do para pagar seus benefícios. Aqui eu faço uma comparação com o que cada fundo arrecada. Vocês podem ver, na linha azul, é o fundo capitalizado. Ele arrecada hoje e, cada vez, ele arrecada mais. Porque a tendência é, como os novos servidores que se aposentam do financeiro, aposentam um médico da rede pública, o governador vai lá, abre um concurso, esse médico toma posse, ele entra no capitalizado, ele não entra no financeiro. Então, a receita projetada do capitalizado na avaliação atuarial tende a cada vez mais subir, e esse fundo tende a cada vez mais acumular patrimônio para ser usado no futuro, enquanto a receita do fundo capitalizado, do fundo financeiro, cada vez mais ela cai. Isso gera esse cenário, que é o ponto que nós precisamos debater, que toda a sociedade, os servidores, o governo, o Tribunal de Contas, a Câmara, precisa se debruçar, é esse cenário de ampliação do déficit do fundo financeiro. Esse ano, a gente vai acabar com um déficit projetado de 3,4 bilhões de reais. Esse déficit, em 2020, logo ali, 4,21, chegando ao ápice, em 2035, de um déficit de 7,57 bilhões. O déficit, lembrando a todos, é a diferença entre o que o plano arrecada e o que o plano gasta. Isso aí, esses números, é o que o Estado vai ter que aportar para que todas as aposentadorias sejam pagas em dia. Eu acho que eu não coloquei aí no slide, Aguinaldo, mas se a gente compara com a projeção de receita líquida corrente do Estado em 2035, isso aí, só o déficit talvez comprometesse quase 30% da receita corrente líquida. Em outras palavras, é como se isso não coubesse dentro do orçamento do Distrito Federal, porque hoje as outras despesas que são obrigatórias, elas também tendem ao crescimento. Então, praticamente, essa despesa não cabe dentro do regime próprio. Então, é algo que nós, que estamos aqui lidando com o problema, os servidores que são diretamente afetados com isso, o Tribunal de Contas, dentro do seu poder, de tentar, de promover a melhoria e a eficiência do gasto da gestão pública, tem que ser um parceiro de todos nós nessa construção de uma resposta para isso. Alguém poderia perguntar assim, olha, mas o déficit vai subir, tudo bem, mas a arrecadação do Estado também vai. Nós vamos voltar a crescer, o país é um país com a vocação de crescimento e vamos apostar nisso. A gente pode apostar, mas foi feito um estudo pela Secretaria de Fazenda que, levando em conta um crescimento anual do PIB de 2% ao ano, durante todos os anos, nós não conseguimos cobrir o crescimento do próprio déficit do fundo financeiro. Então, ainda que a economia volte a crescer, com impactos diretos no Fundo Constitucional, na arrecadação de ICMS, na arrecadação de ISS-QN, nós não teríamos como suprir o crescimento do déficit. O único período que a gente começa a assistir isso é em 2035, quando o déficit já para de crescer, porque ele chegou no seu ápice. Mas quando você projeta nominalmente as receitas futuras do Estado, ele não consegue
acompanhar o déficit. Então, é por isso que eu costumo dizer, isso não é uma crítica ao legislador, nem quem promoveu essa segregação de massas em 2008, é que o custo de transição, que é chamado, quando você segrega a massa para você tentar, de certa forma, imunizar parte do problema, o custo lá atrás não foi acompanhado de um estudo econômico que pudesse atestar que, olha, vamos fazer isso, que o Estado vai ter como arcar com a diferença. Então, esse é o problema que nós vivemos hoje. O Estado está impossibilitado diante da retração econômica, diante do próprio aumento das despesas. O Estado, o Distrito Federal, no caso, ele já tem um gasto com folha que atinge patamares bastante altos comparado à receita líquida, à receita corrente líquida. Então, nós temos que discutir isso aí para encontrar alternativas. E aí, aqui, eu faço uma análise, que, mantendo a situação como está hoje, esse é o comportamento do patrimônio acumulado do fundo capitalizado. Hoje, ele tem um patrimônio de 5,4 bi, como eu disse, ele tende a crescer, chegando também em 2035, só para efeitos comparativos, eu acho que não é nem o ápice da curva, ele chega a um patrimônio de 44 bilhões de reais. Então, enquanto nós vamos ter, num ano, um déficit de 7,5 bi, praticamente impagável, mesmo levando em conta um crescimento econômico futuro do Distrito Federal, naquele mesmo ano, o fundo capitalizado terá um patrimônio amealhado de cerca de 44 bilhões de reais. Não que isso não seja importante. O que isso só demonstra é que existe, sim, um desequilíbrio entre os dois fundos. E esse desequilíbrio ele é atentatório à própria ideia constitucional de regime próprio que manda nós seguirmos dois princípios: o princípio da solidariedade e o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. O nosso sistema, eu posso afirmar, e não sei se todos concordam, é um sistema desequilibrado. Ele tende a gerar um capital suficiente, mas gerando superávit, que também é um desequilíbrio, enquanto o outro, notoriamente, é um fundo problemático. Um dado que a equipe lá do IPREV preparou para mim é o seguinte: é uma comparação. Se nós unificarmos os fundos, e aí, quando se fala unificação de fundos, na verdade é o seguinte: a reunião dos servidores num único fundo, como é a proposta legislativa hoje em análise na Câmara, o que iria acontecer? O déficit iria acabar? Não, o déficit não vai acabar. O déficit do fundo financeiro é tão alto que, mesmo com uma fusão, uma reunião dos atuais servidores no mesmo fundo, ele não acaba, mas ele arrefece. Então, nós comparamos ali, a linha vermelha superior é o déficit só do fundo financeiro, e a linha de baixo é a linha do déficit do fundo unificado, caso a proposta legislativa seja aprovada pela Câmara. Vocês percebam que a economia média para os cofres públicos seria mais ou menos de 1,1 bilhão de reais por ano. É o quanto ele poderia acessar de contribuição do outro fundo, algum rendimento do que está lá depositado, geraria essa economia média por ano. Em 19 anos, em 18 anos, seria uma economia de 19,4 bilhões de reais até 2035. A partir de 2035, a conta continua tendo superávit, mas o fundo financeiro ele não apresentaria mais problema. Então, nós temos que fazer um comparativo entre os próximos 18 anos e os 18 anos seguintes, a contar de 2035. Quando você faz essa comparação, a conta também ela fica muito parecida. Seria uma economia de 33 milhões nos primeiros 18 anos contra digamos assim, uma conta desfavorável de 36. Mas por que, então, está sendo feita essa proposta agora? Porque essa proposta busca, nesse primeiro momento, dar um fôlego para o Tesouro. Que, como o Tesouro vem de uma crise fiscal, financeira muito séria, ele está impossibilitado hoje. Não adianta a gente também simplesmente imaginar, olha, vamos aguentar firme, que em 2035 a coisa vai melhorar. Talvez não haja 2035 para quem é do fundo financeiro. Então, nós estamos vivendo um problema de hoje, é um problema de momento. Então, a ideia dessa reorganização seria dar ao Tesouro,
que é quem arca com o déficit, um fôlego para que ele aposte em algumas medidas estruturais. Uma primeira medida estrutural fundamental é uma reforma da Previdência no âmbito nacional. Eu sou servidor público de carreira desde 2003, com paridade e integralidade teoricamente garantidas pela Constituição. Eu digo teoricamente, porque desde quando eu entrei no serviço público já foram 2 reformas. Eu tenho quase certeza que esse meu suposto, a expectativa de direito, ela não vai se honrar quando eu reunir daqui a 25 anos a condição de aposentar. Então, assim, uma reforma previdenciária estruturante, se por algum motivo ela seja discutível para o RGPS, olha, porque a União não está fazendo conta direito, tem a receita das contribuições, tem a receita da dívida ativa que não foi paga, essa conta não é válida para o regime próprio. O regime próprio ele só tem uma fonte de receita, que são as contribuições, na verdade 2, né, a patronal e a do servidor, e tem a despesa. Então, uma reforma que alongue o passivo atuarial, estendendo a idade mínima, seria muito importante para manter esse déficit em patamares mais amigáveis. Outra questão, nós precisaremos repensar a contribuição dos inativos. Não faz muito sentido, eu estou trabalhando hoje, pago 11% da minha remuneração. Amanhã eu me aposento, eu pago 11% sobre o que excedeu o teto. Isso, na prática, quer dizer o quê? O inativo ganha mais que o ativo, só que ele não está trabalhando. Então, é um dado, eu acho que talvez alguém tenha exposto isso aqui ontem, que a receita do aposentado, ele, na maior parte dos países, ele tem um redutor em relação à receita de quem está efetivamente trabalhando. No nosso regime próprio, a pessoa começa a ganhar mais, porque a contribuição dela diminui. Então, esse também é um problema, que aí nós podemos alongar o passivo, aumentar as fontes de receita. Uma outra questão é, especificamente aqui para o Distrito Federal, nós precisamos vincular receitas novas ao IPREV. Não adianta só dependermos mais de contribuição do segurado e da patronal. Nós precisamos ter receitas que não concorram também com as receitas da saúde, da educação, da pavimentação pública, da limpeza urbana, mas, então, precisamos pensar, existem fontes novas de receita? Uma vantagem do projeto apresentado à Câmara é exatamente a ideia de vincular a Previdência do Distrito Federal, no mínimo, 50% de qualquer receita não tributária surgida a partir de agora. Então, vamos lá imaginar uma receita que eu gosto muito, que eu sonho ela para o regime próprio, por exemplo, a receita de estacionamento rotativo. Em Brasília, nós não temos estacionamento rotativo. Digamos que o Estado resolva criar, seja aprovado na Câmara. É uma receita que, segundo alguns cálculos, daria cerca de 700 milhões de reais por ano. Criada essa receita, 350 milhões teriam que ir para o fundo previdenciário. Concedemos o Mané Garrincha à administração privada, vai gerar 50 milhões de receita, 25 vai para o Instituto de Previdência. Vendemos a quadra XYZ aí, a residência oficial de Águas Claras, vamos transformá-la num bairro. Vai gerar 500 milhões de reais, que o governador não me escute. Vamos vender ela 500 milhões de reais, 250 milhões vão para o fundo de previdência. Essa forma é muito importante, porque é provado que só as receitas do fundo não são capazes de suportar toda a despesa que ele está gerando. Já estou para finalizar. Eu acho que já chegando mesmo ao fim. Então, senhores, eu gostaria de pedir que não confundam a mensagem com o mensageiro. A mensagem é muito ruim. Nós precisamos, nesse momento, ter a responsabilidade de mostrar para os senhores o quadro, e eu acho que, como eu disse no início da minha fala, a transparência é fundamental. Nós precisamos mostrar que esse déficit, de fato, ele existe, mostrar o quão difícil será fazer a transição de um fundo financeiro e um capitalizado, e lembrando a todos aqueles que, quando nós imaginamos num princípio, e aí um princípio até humanitário, né, para quem estuda, que a gente lá como de direitos humanos, a ideia é o seguinte: nós vivemos numa sociedade que se pressupõe solidária.
Imaginem os senhores que hoje já trabalharam a vida inteira, deram sua contribuição para o serviço público, estão aposentados, eles podem olhar para trás e, no formato que estão vendo hoje, não enxergam quem poderá custear a sua aposentadoria. Nós mudamos a regra no meio do caminho para um número majoritário de pessoas. Como eu expliquei, nós estamos 130 mil pessoas no fundo financeiro em detrimento de 30. Esse desajuste, ele precisa ser debatido e discutido com os senhores. Eu acho, no meu modo de ver, a criação da Previdência Complementar a forma mais segura de você migrar de um regime solidário para um regime não solidário, porque aí sim teremos um tipo de aposentadoria individualizada, que cada um vai colocar ali o quanto quer, ele vai participar da gestão daquele fundo numa entidade, ainda que pública, mas uma entidade de pessoa jurídica de direito privado, com um sistema regulatório muito mais forte do que o RPPS, e eu acho que ele talvez seja uma forma mais segura. Hoje, no Distrito Federal, academicamente falando, você não faz sentido ter pessoas no fundo capitalizado e no fundo financeiro, porque essas pessoas não se diferem na forma de cálculo, às vezes, não se diferem no formato de requisitos para a concessão do benefício. Nós temos pessoas no fundo capitalizado que têm paridade, nós temos pessoas no fundo financeiro que vão se aposentar com média. Então, essa forma como foi escolhida de repartição de pessoas entre fundos, ela é uma fórmula problemática. A saída apresentada pelo governo vai resolver todos os problemas? Não. Ela é um alento, um fôlego para que a economia possa voltar a crescer e o Estado tenha mais possibilidades, que a reforma da Previdência venha a acontecer, dando um alongamento no passivo e que a gente tenha capacidade técnica e inteligência para desenvolver receitas alternativas para a Previdência. Então, agradeço a atenção de todos, fico à disposição aqui para qualquer pergunta no final. Coloco o IPREV totalmente aberto em termos de informação, se alguém quiser visitar, conversar. Nós temos participante, o nosso conselheiro até levantou ali, nosso conselheiro Pavi, que é um representante da Câmara, está ali, eu estou vendo, não sei se tem outro conselheiro aqui, mas sugiro que vocês se interem do IPREV, participem da gestão do IPREV, é o patrimônio de vocês, e nesse formato nós estamos tentando discutir com vocês uma alternativa. Agradeço muito ao tribunal, e só para encerrar, eu queria elogiar muito ao Agnaldo e o Daniel, que fizeram a auditoria integrada no IPREV. Eu tenho certeza, por todas as críticas que são próprias do trabalho de controle, essas críticas fizeram muito bem para o IPREV. O órgão, eu acho que um gestor público ele tem que estar muito aberto a críticas, principalmente críticas qualificadas. Muitos apontamentos que o Tribunal de Contas do Distrito Federal fez ao IPREV viraram norma, viraram procedimentos internos, nós melhoramos a transparência, é um órgão ainda muito novo, que pode ser muito melhorado, ele tem grandes desafios pela frente, e esse trabalho coordenado pelo Agnaldo, com a participação muito decisiva do Daniel, foi muito importante, apesar do resultado, a gente concorda com algumas coisas, não concorda com outras, mas ele representa, para mim, um engrandecimento institucional para o IPREV e revela a forma como um órgão de controle pode, sim, colaborar com o gestor e com a instituição. Então, agradeço a atenção de vocês e fico à disposição. Muito obrigado.